Mitchell, antes de mais, obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter este tempinho para falar um bocadinho connosco. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira, sobre o que aí vem, falaremos já a seguir. O Mitchell está sem clube desde 2024, a altura em que te deixou de ser adjunto do Manchester United, do Ten Hag. Acho que disse bem agora. Ten Hag. Pronto, então vou dizer em formato quase, mas é muito difícil. Que é para ser mais fácil. O que é que tem feito desde então? Tem só aproveitado a vida, entre aspas, com a família? O que é que tem feito? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Tive 10 anos de fora, por isso também minha família ficou sempre cá em Portugal. Ok. E primeiro foi ficar em casa, ficar com minha mulher, com os quatro filhos. Fui ver jogos do Luka e do Jordan também, agora tinha tempo também para fazer isto. E pronto, no início olhava para o futebol, mas não é muito. E depois 3 meses, 4 meses, já tinha mais interesse, já comecei a trabalhar para mim próprio em termos de qual é a filosofia, depois de 10 anos de trabalhar fora, pensar sobre uma ideia de jogar e todas as coisas que tinha em termos de treino, em termos de trabalho, em termos de modelo de jogo, coisas que vi nas outras equipas, juntei tudo. É tipo uma bíblia, filosofia minha para o futuro também, por isso também fiz isto e demorou algum tempo, porque tinha muita coisa mesmo, mas foi importante para mim também, para juntar tudo, para ter ideias melhores, porque às vezes, como treinador, tu estás num túnel a trabalhar e não tens muito tempo para fazer outras coisas. Para estudar, por assim dizer. Sim, okay. E fiz isso e fui falar antigamente, quando eu comecei a treinar, queria ver treinos, queria saber exercícios, agora que é já outra coisa, queria falar com diretores esportivos para entender que é importante para os clubes, para entender como eles trabalham, como eles funcionam, que é importante em termos de reuniões com treinadores e pronto, foi sem stress, mas saber como isto funciona, tudo. Fiz isto muito, foi muito importante, percebi melhor o lado do clube também e também tive conversas com clubes para começar a treinar, às vezes aquela coisa não deu, às vezes quis mesmo entrar, mas por alguma razão não funcionava, não aconteceu. Também houve conversas para começar a trabalhar, mas faltava essa coisa para dizer sim. E pronto, agora estou mesmo preparado para começar o próximo verão, porque também estou a sentir, tenho energia para voltar e pronto. Foi bom um ano sem fazer nada, mas falta aquele peixinho. Sim, isto é bom para ficar em casa e fazer as coisas com calma, mas pronto, ainda quero trabalhar. Nota-se que está muito dedicado nesse regresso. Foram alguns anos como adjunto. Creio que desde o Ajax B, não foi? Que teve uma bela campanha que não tem esse papel de treinador principal. O que é que mudou então para querer regressar a essa vida? De um lado eu percebo logo, de 4 derrotas tu começas a entrar naquelas coisas, e eu sei disso, porque o futebol é mesmo assim. Do outro lado fui sempre o treinador principal, treinei a equipa B do Ajax pelo segundo ano, depois recebi aquele convite para ser adjunto do Erik ten Hag lá no Ajax. Pensei muito tempo sobre isso, mas pronto, eu pensei, vou trabalhar com bons jogadores, vou ter a experiência de Champions League também. Foi naquela época que nós jogámos contra o Sporting no vasto grupos e depois nós perdemos contra o Benfica. E depois foi bom para ver outras equipas, ver o Champions League, ganhámos o campeonato, também foi importante, e depois tinha aquele convite e já tinha pensado para continuar ou não, já estava a pensar para voltar em termos de treinador principal, e depois tinha aquela conversa com o Erik para ser adjunto dele lá no Manchester United. Isto foi fácil, porque estamos a falar do Manchester United, e pronto, isto foi fácil, e isso também foi uma experiência boa, não foi sempre fácil, mas pronto, aprendi muita coisa, vi muita coisa também, por isso
mais uma vez como adjunto, e depois, o último verão, decidi, ok, está na hora para voltar como treinador principal, porque o trabalho do adjunto é bom, os adjuntos fazem muita coisa, mas é sempre mais confortável. Não há aquele stress do falar com os jornalistas, não há aquele stress de falar e explicar tudo a toda a gente, não há aquele stress do social media, essas coisas todas. Porque dar a cara pela equipa. E pronto, não precisas de falar depois de uma derrota, porque tu, como treinador principal, tu tens de estar sempre no primeiro, os jogadores olham logo, depois de uma derrota, que vai dizer, que vai fazer, que vai falar. Estas coisas são muito importantes por isso. Em termos do adjunto, faz muita coisa, o trabalho do campo, a análise de equipas adversários, mas também esta coisa, tu vais sentar, também vai olhando e pronto, é mais confortável. Posso continuar assim ou vamos voltar para o... Sair da zona de conforto. Sim. E isto é mais assim, porque agora tenho 53 anos e pronto, também está na hora para voltar para esta função. Não, é o momento certo, sempre é o momento certo. Sim, porque os últimos 10 anos, como já disse, vi muita coisa, juntei tudo. Isto também não significa que tudo vai correr bem, mas tenho uma outra ideia quando eu comecei com 38 anos. E pronto... É bom para voltar, também não é fácil, mas pronto, se fosse fácil toda a gente vai ser treinador principal e toda a gente vai treinar uma equipa grande, por isso também tenho a noção disso e estou tranquilo com isso. Então se não fosse o Éric, se calhar a sua vida nestes últimos anos tinha sido muito diferente, não? Sim, porque há um outro caminho, por isso também eu sei, 10 anos atrás fui para Chipre, uma equipa que eu não conhecia, por isso acho que mais tarde vamos falar sobre isso. Há outro caminho, este caminho eu vou ser sempre grato a Eric, que ele perguntou a Mitchell, quer ir comigo para Manchester United, por isso foi importante. Foi este caminho que nós fizemos e pronto, agora que hoje em dia que é outro caminho, mas foi importante e gostei imenso. Estão-se bem, então não ficou qualquer Não, tranquilo. Voltando lá está para a sua carreira de treinador, neste momento quer voltar a ser treinador principal. Isto é sempre aquela pergunta clichê, entre aspas, mas tem alguma preferência pela liga, pelo país, quer algo mais exótico, quer algo mais próximo da sua família? O que é que estava a pensar, se pudesse escolher, claro? Que pode, em parte, não é? Pois, esta parte mais difícil, mas eu gostei muito da experiência pela Inglaterra, okay. Porque lá vives o mesmo futebol, os estádios, tudo, e por isso também gostava de voltar para lá. Não estamos a falar da Premier League, porque o Premier League é um animal, são os melhores jogadores, são os melhores treinadores e para chegar lá tu precisas mesmo fazer uma coisa antes para chegar lá e pronto. Mas o Championship, League 1, League 1, League 2, porque também é mesmo futebol, fiz experiência lá e gostei imenso. Voltar para Portugal também é uma opção, porque para mim aquela coisa que trabalhei aqui vários anos, fiz o trabalho no Marítimo, fiz o trabalho no Belenenses, depois tinha problema de saúde e depois foi muito difícil arranjar trabalho aqui em Portugal porque ninguém quis arriscar, por isso também é aquela coisa, fiz o meu trabalho aqui, acho que fiz e com a minha equipa técnica, com os meus jogadores, acho que fizemos um bom trabalho. Mas nunca mais apareceu qualquer coisa aqui em Portugal, por isso também tenho esta coisa, esta vontade para trabalhar de novo aqui, para mostrar tenho qualidade. Quase que limpar a imagem psicológica. Eu acho que a minha imagem é boa, eu posso dizer isso. Sim. A imagem é mais do saúde, mas não tem nada a ver com o que nós fizemos em termos de trabalho. E também tem outras coisas, eu gostava de ir para a América por causa do MLS, gosto da mentalidade lá da América. E pronto, são essas coisas que eu prefiro, mas também não posso escolher nada e por isso também estou a falar com várias equipas também de outros países, porque nunca se sabe o que pode acontecer e eu acho que sempre é importante, apesar que o Portugal é a minha base, porque nós vamos ficar sempre aqui. Nós somos a primeira geração, os holandeses vão ficar aqui. Os meus filhos gostam imenso de Portugal, não querem ir para a Holanda, querem ficar cá.
Por isto vai ser sempre a base, mas acho que trabalhar nos outros países também é importante, porque outra cultura, outra língua, eu preciso me adaptar naquele país, por isso também acho que é importante na vida. Se me permite a brincadeira, o Marítimo ficou sem clube. Gostaria de... Sem treinador, peço desculpa. Ficou sem treinador recentemente. Era algo que gostaria de... Sim, é sempre uma opção, porque o Marítimo para mim é um clube muito importante. Assinei em 2001, não sabia absolutamente nada do clube, não sabia nada do Portugal, não sabia nada da Madeira. Assinei um contrato de 2 anos e fiquei 5 anos a jogar. Depois voltei para começar, o Marítimo deu uma oportunidade para começar enquanto treinador. Por isso, no fim, ficámos lá 10 anos. Por isso também é um clube muito importante para mim, uma ilha, Madeira, muito importante para mim, em termos de viver, em termos de pessoas, em termos de qualidade de vida, foi fundamental para mim e para a minha família também. Por isso tive sorte, ia para fora, ia para um Marítimo, nem falava nada, sem saber nada, por isso foi muito importante e gostei imenso. E algumas semanas atrás voltei para Madeira, porque agora também tive a oportunidade para ver o Jordan jogar contra o Marítimo. Nunca tinha visto o estádio novo e por isso foi bom, depois de 15 anos, para voltar na Madeira, para ver as pessoas outra vez, para ver o estádio, para ver o futebol, mas também para ver a ilha. Por isso também faz parte da minha vida também. E nota-se pelo seu discurso, mas nota-se que sente-se já muito português, não é? Falou aí da geração dos seus filhos, sente-se... Sim, sem dúvida nenhuma. Às vezes... Fala muito bem português, ainda por cima. Ainda bem. Mas nota-se que tem um carinho especial pelo país, não é? Sim, porque agora que é o nosso país. Apesar que eu sou holandês, pois nós chegámos aqui em 2001, pensei, vou ficar 1 ano, 2 anos no máximo e vamos voltar para a Holanda. E ficámos por cá e estamos contentes aqui. O clima ajuda bastante, mas nós gostamos muito de Portugal, em termos de clima, em termos de comida, em termos de pessoas, em termos de tudo, em termos de futebol também, porque a paixão, a emoção tem a ver com o futebol aqui em Portugal, por isso a nossa base. Às vezes pessoas têm dúvidas, nós estamos aqui, somos portugueses, porque a primeira geração que chegamos aqui, agora os meus filhos estão muito contentes. O Jordan jogou acho que 2 ou 3 anos lá na Holanda, mas também quis voltar porque gosta, tem os seus amigos aqui e não quer ir para outra coisa. Portugal é o nosso país. Como é que foi criada essa ligação? Disse há pouco que não conhecia nada do clube, do Marítimo na altura, do país. Como é que isto começa, entre aspas? Eu acho que é importante para qualquer pessoa que vai chegar a outro país, porque eu já também tive a felicidade para ir para a Escócia, também era mais fácil, porque em termos de língua, o clima é igual como a Holanda, por isso também não há mudança, mas eu acho que nós temos de adaptar-se sempre para o outro país. Em termos de língua, em termos de cultura... Eu nunca vi, por exemplo, um presidente sentado no banco durante o jogo. Nunca vi na minha vida. Porque a Holanda, eu sei quem é o presidente, mas a maioria dos jogadores nem sabem quem é o presidente, porque o diretor esportivo é quem trata tudo. Por isso são as coisas diferentes. Um presidente num balneário, a Holanda é impossível. Aqui em Portugal é normal, tem de lidar com isso, a cultura é diferente. Não sei que é bom ou mau, mas é diferente, são coisas pequenas. Para chegar aqui, vamos falar a língua. É difícil, pronto, vamos falhar muitas vezes, mas pronto. Porque eu quero viver cá e tenho me adaptar. E acho que isto foi mais importante para as outras pessoas, para ver que chegou um holandês careca e pronto, ele vai jogar futebol, mas também quer saber uma coisa da cultura, como as pessoas vivem, e acho que também é importante. E do outro lado, eu vi jogadores na Holanda, porque o holandês é muito difícil para aprender a chegarem lá e a certa altura os jogadores vão falar sobre este jogador dentro do balneário. Eu pensei, isto não vai acontecer. Tudo pode acontecer, mas ninguém vai falar sobre mim dentro do balneário. Preciso de saber o que eles vão dizer. Por isso também são coisas importantes.
E pronto, a cultura holandesa é diferente do que aqui, mas pronto, adaptei-me e gosto, e às vezes o meu carácter também às vezes que é diferente, mas são coisas assim, e acho que também para nós foi importante em termos de adaptação aqui em Portugal. Já falou aí da Escócia, do Chipre, de Inglaterra, já tem uma vasta carreira como treinador, como jogador, em que conheceu vários países. Houve assim algum que o surpreendeu mais pela positiva ou pela negativa, como preferir? Não, eu gostei da Escócia, também foi uma altura diferente da minha carreira enquanto jogador. Foi antes do Bosman e foi mais difícil para ir para fora. Optei para ir para a Escócia. A liga é completamente diferente do que a liga holandesa naquela altura, e fui para um clube, o Motherwell, não era muito famoso. Mas gostei imenso, tinha 23 anos, fomos para lá, fizemos tudo juntos, também fizemos tudo sozinhos em termos de comprar uma casa, fazer essas coisas todas. A minha filha mais velha nasceu lá, por isso também é sempre uma coisa, nós gostávamos imenso. Hoje se calhar há mais esse apoio ao jogador, não de quando vai para um país diferente, o jogador, o treinador, digo, imagino eu que tenha esse apoio de procurar ajuda na procura de uma casa, não sei. Naquela altura, estamos a falar de 95, por isso também é uma coisa diferente. A equipa também não era acostumado para contratar jogadores estrangeiros. Também, em termos de língua, foi mais fácil, porque quando cheguei no Marítimo, nem falava língua, não sabia as coisas. E havia lá uma pessoa, um holandês, Robert Snapper, que ajudou imenso e fez muita coisa para mim, ajudou neste aspecto. Se me permite a curiosidade, foi ele que ajudou a vir para... Sim, para ele tinha uma ligação com o Marítimo, ele tinha alguns conhecimentos lá com alguns empresários lá na Holanda, e por esta conexão que fui para lá. Facilitou essa mudança. E por isso, mas voltando para a Escócia, foi assim, gostámos, uma fase diferente da minha vida, e o Marítimo também era uma fase diferente da minha vida. Tinha quase 30 anos, quase no final da minha carreira, pensar que vou fazer lá na Holanda, mais alguns anos lá na Holanda, ou vamos para fora, a aprender uma língua nova, essas coisas todas, e pronto, vamos. Uma família, a minha mulher estava... O Luca nasceu, eu assinei o contrato e o Luca nasceu 3 semanas depois, por isso também ela estava grávida, e pronto, uma confusão total, mas pronto, vamos fazer isto, e pronto, foi bom. Não sabia que ia ficar lá 5 anos, mas pronto, é outra coisa. Mas pronto, tem a ver com certas alturas, certa fase da minha vida enquanto jogador e treinador também. O Chipre foi outra coisa, porque não tinha outra opção. Foi assim, recebi uma mensagem através do Facebook naquela altura, eu fui empresário, nós queremos, tu vais para cá, e pronto, blá blá blá, um dia seguinte, é a última opção. Senão, eu acho que alguns meses mais tarde ia acabar enquanto treinador, porque foi muito difícil encontrar qualquer coisa, e até hoje estou muito grato ao presidente do Hermes, porque ela arriscou, nem conhecia, eu também não sabia nada, e cheguei lá e pronto, e vamos trabalhar. E isto para mim foi importante, para mostrar não só às outras pessoas, mas também a mim próprio, tenho as capacidades em termos de saúde também, e posso voltar para trabalhar. Este aspecto foi muito importante. E depois fui para a Holanda, voltei para a Holanda, e a Holanda também... olharam para mim mais como estrangeiro do que holandês, porque já foram 15 anos fora do país, e pronto. São coisas diferentes, e foi bom, uma fase diferente em termos de aprender também, porque a filosofia da Holanda é completamente diferente do que Portugal. O Chipre também é completamente diferente, por isso eu acho que sempre é bom, e gostei imenso de trabalhar os países estrangeiros. Ajudaram a sua carreira essas várias experiências, não é? Ajudou, só olhando para a língua, não há muitas pessoas que falam português, por isso lá no Ajax há pessoas que falam espanhol, e às vezes aquela mistura espanhol-português, as coisas mais para os brasileiros, para mim foi mais fácil para falar com elas. Eu fui a única pessoa que falava português dentro da equipa técnica, e lá no Manchester United também foi a mesma coisa. Por isso também, em termos, mais tarde, naquela altura não sabia, mas pensei, mais tarde, isto ajuda bastante, posso falar com gente, isto é importante, porque às vezes vão chegar jogadores fora do país,
e também às vezes que é bom para ouvir a própria língua, falar mal, mas pronto, vamos. E por isso também foi importante e ajudou-me bastante também tipo vantagem, entre aspas, às outras pessoas. Falou há pouco dos seus 2 filhos, até disse que foi ver o Jordan na Madeira. O Jordan e o Luca também já têm uma vasta, entre aspas, carreira aqui em Portugal. Equacionaria treiná-los ou acha que chocariam muito em nível de personalidade? Eu treinei uma vez o Jordan e não foi fácil. Não foi fácil. Não é só para mim, para ele também não foi fácil. Não sei, eu nunca pensei assim. Foi só, eu treinei Jordan 3 meses. Eu acho que assim é bom. Esta dinâmica. Assim é melhor. Se as coisas estão a correr bem em termos de equipa e os seus filhos estão a jogar bem e o treinador está bem, acho que não há problema. Quando a equipa está a jogar mal, o seu filho chega lá, as pessoas podem pensar uma coisa, pode ser um problema, mas isto não sei. Quando estão em casa falam muito em futebolês ou conseguem separar? Não, a nossa casa é só futebol. É só futebol. É só futebol. E a mulher e as filhas não se chateiam com isso? A minha mulher gosta muito. Isto também ajuda bastante. A minha filha mais velha também gosta imenso, porque elas estão a fazer aquela Football Fantasy Manager da Inglaterra, da Premier League, porque ela também está a fazer tudo, porque gosta de ver os jogos. A única pessoa que não gosta é a minha filha mais nova, porque ela não gosta mesmo. Mas pronto, não podemos ter tudo. Tem que ter alguém a destoar um bocadinho. Sim, com mais calma. Com mais calma. Nota-se que tem-se mostrado ativa, aliás, referiu que foi vendo alguns jogos deles. O Jordan tem uma posição muito distinta da que o Mitchell jogava, o Luca mais próximo, mas vê semelhanças em algum deles a nível de estilo de jogo, a nível de algumas características, a nível, se calhar, até de personalidade em campo? O Luca é parecido, altura, em termos de altura, posição, como ele joga, é muito parecido. Okay. O Jordan não tem nada a ver comigo. Não posso ter muitas dúvidas, mas pronto, isto é outra coisa. Canhoto, tecnicamente acima da média, muito rápido, mas é 1,80 m, porque é mais baixinho, fisicamente não é aquela presença que o Luca tem. São coisas diferentes. Eu gosto porque eu acho que tem a ver com... Eu gostei dos centrais e tudo, jogar, mas eu gosto em termos de olhar para os jogadores, eu gosto mais dos jogadores... Os criativos, porque eu não tinha esta qualidade e gosto de ver os criativos, que vão decidir jogos, são inteligentes. Isto não quer dizer que os centrais não são inteligentes, mas quer dizer esses jogadores que eu gosto mais em termos de técnica, jogar entre as linhas, a saber a bola, essas coisas que eu gosto muito. Eu ia tocar um pouco por aí, que o seu próximo desafio ainda não sabemos qual será, esperemos que haja boas novidades num futuro próximo, mas como é que gostaria que fosse a sua próxima equipa a nível de estilo? Isto também vê com nós estamos a falar, agora tenho 53 anos, eu acabei de jogar lá no Al Nassr, voltei para a Marítimo, foram 6 meses, o presidente Carlos Pereira deu-me a oportunidade para começar na equipa B do Marítimo, era adjunto de João Luís e Nelson Caldeira. Foram 6 meses, aquela adaptação para ser treinador e pronto, cada jogador, qualquer jogador tem uma opinião sobre o treinador, isto é mal, isto é babá, e depois tu vais começando, tens de fazer palestras, tens as coisas, é completamente diferente. Por isso, aqueles 6 meses com João Luís e Nelson Caldeira foi muito importante para mim, para aprender, porque aquela fase de jogador, treinador não é fácil, mas depois tu começas aqui em Portugal e pronto, Portugal naquela altura foi uma organização defensiva perfeito, jogadores rápidos à frente, contra-ataque, jogar assim, ganhar 1-0 sempre maior, pronto, era aquela atitude assim e havia sempre jogadores rápidos à frente, porque eu lembro-me que na minha primeira época perguntei então os extremos avançados,
Rápido, tecnicamente bom, isso são os jogadores que jogam à frente. E pronto, e cada equipa, e depois tem aquele estilo de Brasil, porque havia sempre muitos jogadores do Brasil com qualidade, técnica, tinha criativos e tudo. Qualquer equipa aqui em Portugal tinha esses jogadores. Sim. E os extremos sempre rápidos. E por isso, quando eu comecei, enquanto treinador, foi organização defensiva, estrutura, extremos rápidos, jogar contra-ataque. Assim também fui para a Holanda, e também na Holanda foi mais aberto e foi uma coisa diferente. As pessoas não gostaram muito no início, porque é um estilo diferente, sempre defender, e depois um ataque, dois ataques, bola parada, boom, ganhamos e fomos para casa. Agora, hoje em dia já é diferente, mas na Holanda naquela altura não era normal, e agora, depois de 10 anos fora, mudei um bocado em termos, isto tem a ver com o trabalho lá no Ajax, porque a Ajax tem uma escola completamente diferente. Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Sim, mas foca-se muito mais no ataque. Mais no ataque, e para aprender para mim, nós estamos a falar de adaptação, eu sabia muita coisa do Ajax, mas não conhecia ninguém, mesmo dentro, como eles trabalham e tudo, e por isso, com esta oportunidade, eu pensei, vou para a Ajax, vou assinar a equipa B, e vou aprender futebol ofensivo. Isto foi também muito importante para mim, e apesar de, além de trabalhar com os jovens com muita qualidade, e tive a sorte de trabalhar com muitos jogadores jovens, mas com muita qualidade, que estão a jogar agora no topo da Europa, e por isso isto foi uma alegria total para mim, porque foi mesmo bom para trabalhar com elas, mas também em termos de aprender o que significa Ajax. E em termos de adaptação, porque eu não podia jogar 5-3-2, por exemplo, lá no Ajax, e tudo organização defensiva, e 2 contra-ataques e ganhar o jogo. Não, tens de ganhar, mas tens de ganhar bonito. Ao estilo do Ajax. E isto também foi importante para mim, porque agora significa, e depois juntar tudo em termos que aprendi aqui, aprendi lá na Holanda, a filosofia vai mudando. E depois, experiência da Premier League. Premier League para mim é um animal, não para ninguém, já diz os melhores treinadores, os melhores jogadores. Em termos de experiência com os adeptos e tudo, é brutal. Mas em termos de tática, as mudanças, cada jogo, algumas equipas durante os jogos vão mudar 3-4 vezes, tens de adaptar sempre. Isto também foi importante em termos de juntar tudo, qual a minha filosofia, como nós vamos jogar. E por isso também foi importante falar com diretores esportivos, porque estão a falar sobre nós queremos jogar numa maneira. Isto é mais difícil, porque se eu quero jogar numa maneira, eles querem jogar assim. Quais são os princípios? Às vezes os clubes nem sabem. Nós queremos assim, um princípio assim, e de resto. Que significa este princípio? Porque é fácil para dizer, o treinador escolhe, por isso também há essas coisas assim, e pronto, tem a ver também com que há um clique para trabalhar um clube, não é só o lado do clube, mas também para um treinador, para escolher bem, claro. E depois tens de trabalhar muito, e às vezes tem de mudar, fica sempre assim, e precisa de alguma sorte e vamos, mas pronto. Não tem tão muita diferença entre o Mitchell, que por exemplo esteve cá em 2014, treinador, e o Mitchell que agora está aqui Em termos de carácter não é muito diferente, mas em termos de filosofia, em termos de pensar sobre o jogo, sim, há uma grande diferença, sim. Principalmente, se calhar, com esse lado mais ofensivo, se calhar um equilíbrio maior do que que tentava implementar antes, não sei, e você... Não, antes sim, mas não era o parte defensivo que era mais importante do que o parte ofensivo. Okay. E pronto, isto resolve-se, e agora que mas também o pensamento para perceber melhor o que significa o futebol ofensivo. Claro. Mas também não haver só pressão alta, como um contra um, mais um para trás, como nós vamos fazer, quem vai ser o primeiro a pressionar, quem vai ser o segundo, essas coisas todas significa, ok, pressão alta, mas significa que isto são muita coisa, e cada treinador tem suas preferências, como óbvio, mas essas coisas para entender
counterpress. O que significa isso? Que é fácil para dizer, mas que significa? Significa para ti uma coisa completamente diferente e para mim também. Claro. Mas como nós vamos fazer isso? E tenho agora as ideias bem claras como eu vou fazer. Não significa que nós temos de ter sempre sucesso, mas tenho as coisas agora bem melhor. Ao longo dos anos, como jogador e como treinador, trabalhou direta e indiretamente com muitos treinadores, muitos jogadores, muitos dirigentes. Hoje, com 53 anos, qual é que acha que foi o treinador ou os treinadores que mais influenciaram a sua forma de ver o futebol hoje em dia? Quando eu era mais novo, tinha 15 anos, jogava na equipa de júniores do PSV, eu tinha o treinador Huub Stevens, e naquela altura e depois ele teve sucessos com o Schalke, ganhou a Liga Europa, mas este foi muito duro. Muito duro mesmo. Era muito exigente? Tudo, em todos os aspectos. Às vezes jogámos um jogo, aqueles torneios de 4, 5 dias, nós perdemos o primeiro dia, foi um grande jogo, perdemos o jogo e depois nós queremos entrar num autocarro e ele diz, não, malas, vamos andar. 2 horas. Chegámos lá no hotel sem comida. Não estou a dizer que é bem ou mal, mas uma coisa... A cultura era diferente. Próximo dia da manhã, acordar cedo, vamos correr. São essas coisas são diferentes. Depois foi mais fácil aquela transição para mim, naquela altura, de júniores para ir para a equipa A ou para um clube qualquer, porque era mais duro. Porque normalmente era, vamos jogando, normalmente com o PSV ganhamos sempre e pronto, depois é tudo fácil. Mas isto foi muito duro, pediu muita coisa de nós. Para mim, eu gostei, mas para alguns dos meus colegas não gostaram muito. Há sempre essas coisas, mas foi importante em termos de aquela mentalidade de que quando eu quero chegar lá, tenho que fazer isto. Além de jogar futebol, tenho que fazer as coisas, porque elas vão pedir muita coisa. E o PSV naquela altura, 88, infelizmente para os adeptos do Benfica, o PSV ganhou o Champions League. O nível foi altíssimo, foi muito difícil para chegar lá, mas às vezes eu treinava com a equipa A, às vezes jogava com a equipa B, e por isso foi forte. Mas aprendi isto com ele, e depois qualquer treinador aprendi uma coisa, bem ou mal, mas aprendi uma coisa. São coisas pequenas e, infelizmente, não escrevi nada durante a minha carreira. Eu tenho... Essa mágoa de... Sim, porque... exercícios, coisas assim, porque o treinador fez essas coisas e não fiz muitas perguntas. Mas percebeu cedo que queria ser treinador? Sim, percebi cedo, tirei o curso em 99, eu estava a jogar lá no Utrecht e tinha aquele curso para jogadores e tirei o nível 1 e 2 lá na Holanda. Durante um ano. E eu gostei, e depois comecei a pensar diferente no trabalho do treinador, mas também diferente em termos de tática dos jogos e tudo, e olhando diferente para os jogos, e acho que também foi importante nisso, mas não escrevi nada, mas qualquer treinador aprendi muita coisa, mas não só em termos de exercícios. Quando eu cheguei no Marítimo, já disse que não sabia de nada, nem falava nada, e apanhei o Nelo Vingada. Isso foi o mister foi muito importante para mim. Falava comigo com tranquilidade, explicou as coisas. Em termos de adaptação foi muito mais fácil e gostei imenso. E foi muito importante naquela fase para mim para chegar lá. Parecia um pai, mas não é só para mim, mas para toda a gente. E ele foi muito importante nesse aspecto. Eu vi o mister uma vez chateado, foi um jogo contra Farense fora da casa, e nós perdemos o último minuto 2-1, mas depois nunca mais vi, estava sempre tranquilo, ganhar, perder, sempre igual, e foi importante para mim. E por isso eu aprendi sempre com treinadores, bem ou mal. Apanhei um treinador russo, o Bishovets, era antigo adjunto de Lobanovsky. Sim. Os treinos dele foram incríveis, sempre treinar com 20, não sei porquê, mas eu treinava só com 20 jogadores, mas os treinos foram tudo rápido, tudo, tinha muitos
exercícios e foi sempre assim. Jogámos com o Marítimo numa época e ele chegou e acho que chegou no final do mês de janeiro, fevereiro, não tenho certeza, mas nós jogámos contra Braga. Ainda não ganhámos fora da casa e fomos jogar contra Braga e o Braga ainda não perdeu em casa e pronto, nós fizemos um trabalho, foi as primeiras semanas dele, fizemos um trabalho um dia antes e trabalhámos 2 horas e meia, 3 horas um dia antes do jogo e tu sabes, jogadores, isto, o que ele faz fazer, blá blá blá. Aí ele meteu o Pepe naquele jogo como ponta de lança e nós ganhamos 1-0 fora da casa. E são estas coisas um treinador precisa, porque se nós não vamos ganhar, pronto, próxima vez confiança e tudo baixou, ia baixar. Mas do outro lado, como nós vamos queixar-se de um exercício porque ainda não ganhamos fora da casa e pronto, até março e Marítimo normalmente tem uma equipa boa e tem uma equipa forte e nós temos de ganhar jogos fora da casa, isto é normal, quer dizer que nós falhamos e ele fez este trabalho e pronto, mas foi bom em termos de pensamento, vai fazer coisas diferentes porque o pensamento às vezes os jogadores gostam daquela comfort zone para ficar aqui, mas nada cresce dentro disto. Isto às vezes tem que ficar fora para, ok, vamos. E pronto, o treinador precisa também às vezes de sorte. Nós ganhamos aquele jogo e foi mais fácil em termos de fazer as coisas da próxima vez. O Michel há pouco tocou num assunto que eu gostava de tocar aqui, mudando um pouco o tema. Quando terminou a carreira foi na Arábia Saudita, no Al Nassr, em 2007. É um clube que agora nos diz muito pela ligação com o Ronaldo e com o Otávio, mas eu tinha a curiosidade de lhe perguntar como é que era o clube e o país na altura, em termos da sua vivência pessoal, claro? Nunca mais voltei para lá, por isso não sei, mas parece-me agora que é mais aberto. Foi bom, porque eu tinha quase 35 anos, minha coisa lá foi também em termos de fase, a minha vida era diferente, queria ver uma cultura diferente e foi bem diferente. Aprendi muito com isso e vi as coisas, foi com tranquilidade também e a língua também era impossível para aprender, mas pronto, de resto tem coisas diferentes, cultura diferente e agora parece-me que a Arábia Saudita é que é mais aberto, tem os jogadores também em termos de qualidade e não um nível maior e por isso também... Na altura sentiu que o nível era baixo, entre aspas? Não, porque... os jogadores lá, porque nós fizemos o torneio com o Marítimo alguns anos antes e jogámos contra equipas com muita qualidade. Okay. E por isso não quer dizer o nível era fraco. Eu acho que em termos de estrangeiros, porque em termos de jogadores de topo e em relação de mim, é outra coisa, porque isto também quer dizer não foram jogadores do topo, foram para lá. E agora são mesmo os craques que vão para lá e um nível completamente diferente. Mas em termos de qualidade, eu acho que o nível que era razoável, sim. Ok. E como é que tem visto? Falou aí desse investimento, o que é que tem achado? Surpreende, visto que esteve lá, surpreende estar a haver este boom ou acha que era uma questão de tempo? Não esperava este boom assim. Do outro lado, também um país que quer mostrar ao mundo que são fortes neste aspecto e quer se mostrar para fora. E acho que também o futebol é este desporto que quase toda a gente gosta e isso também é uma maneira para mostrar para fora que nós também somos assim e nós temos qualidade e o nosso país também mudou. Isso, acho que também é uma forma de se mostrar para um mundo completamente diferente. Em termos de dinheiro, é outra coisa. Que estamos a falar um nível... não tem nada a ver com as coisas que nós estamos a viver aqui em Portugal ou outros países. Era uma liga que gostaria de experimentar, falou há pouco da MLS, não tocou nesta por acaso, mas hoje em dia é muito famosa, porque está a crescer financeiramente e desportivamente, mas veria-se a treinar na Arábia Saudita? Sim, mas não, é diferente. É diferente. A MLS gostei sempre, já não é agora que estou a falar sobre isso, já estou a falar isso. É mesmo fã. Isto mesmo a ver com como eu gosto da América sempre.
Fui passar férias muitas vezes lá. Gosto imenso da mentalidade desportiva, gosto da atitude em termos disso. E pronto, isto também, a relação foi sempre assim, e agora tenho 53, desde 15, 20 anos. Okay. Por isso também nunca mudou. E pronto, também é um boom que também que vai melhorando muito, porque também tem um Mundial no seu país. Também o Messi agora está jogando lá. Mas também o MLS não mudou muito em relação a alguns anos atrás, em termos de ninguém pode deixar, às vezes aquela competitividade que nós estamos a falar normalmente aqui, já não há lá, por isso também é uma coisa diferente em termos de jogar e sentir mesmo a emoção para não deixar, porque também é um estresse enorme. E pronto, também ficou, na minha opinião, um bocado parado em termos... É um pouco a cultura deles, na maioria dos desportos não tem essa questão de descer ou subir de divisão. Mas o futebol precisa mesmo, um jogador tem de sentir neste aspecto aquele também. Aperto de... É assim, tu vais ver os jogos aqui, não é só para ganhar o campeonato, mas também o último jornada para as equipas, para não deixar jogar no play-off, essas coisas todas, que dá um estresse enorme para um treinador, não é bom, mas... dá outra coisa no campeonato, e também para os jovens que vão jogar, vão sentir isso, essas coisas, quero ganhar, tem de ganhar. Isto falta, na minha opinião, neste momento lá, porque temos os craques lá e vamos subindo, e tem aquelas regras complicadas para contratar jogadores. Sim. E essas coisas. O futebol... Aqui, não estou a dizer que é melhor, mas aqui e nos outros países é diferente. Lá é competitividade em termos de jovens, tem que sentir isso também. Pois. Mitchell, se me permite, gostava de questionar um pouco sobre o Manchester United, o seu último clube, que também... Fico surpreendido com isso. Aqui tem que ser clichê, entre aspas, desculpe lá. Foi o seu último clube e tive a curiosidade de lhe perguntar pelo Eric, pelo que aconteceu no vosso período lá. Eles chegaram, a vossa equipa técnica, quase que vistas como os salvadores, porque o projeto United parecia estar meio à deriva. Acabam quase que por sair, você sai ligeiramente mais cedo, mas acabam por sair quase pela porta pequena, como costumamos dizer, por causa de questões de resultados e afins. O que é que aconteceu? Porque parece que houve ali um choque de personalidades, talvez, não sei. Não, já disseste que o clube já está a mudar os treinadores muitos, e parece, e também uma equipa técnica entra e depois outra, um sai, o outro entra e toda a gente vai esperando e pronto, vamos mudando, vamos contratar, blá blá blá. Por isso também não é agora, mas isto já há algum tempo. Para nós foi quando nós entramos, isto também, aquela lua de mel, como qualquer equipa com treino novo, vai começando, tudo é bom, blá blá blá. Vai mudando, vai tentar fazer o modelo do jogo, vamos contratar jogadores, essas coisas todas. A única diferença, o Ajax é um clube grande lá na Holanda, e internacional também um bocado, mas é diferente. É Holanda. Sporting, agora falamos Sporting com o Ruben, é aqui em Portugal um clube grande, internacional, mas o nível Ajax, Sporting, são grandes equipas. Agora, tu vais para Manchester United, é internacional. É tudo que sai daí, toda a gente quer saber. E é uma coisa que tu não podes se preparar, porque é uma coisa completamente diferente. Em termos dos adeptos, é maior. Nós fomos para o Banco Tailândia para fazer pré-temporada 24 horas por dia, os adeptos nos hotéis, e sempre quer ver, quer falar e tudo. É uma coisa completamente diferente. Por isso também o clube, a magnitude do clube é brutal. Por isso é uma coisa, alguém vai chegar lá, é completamente nova. Isto não é desculpa, mas é assim. Depois todas as coisas vão sair nos jornais e qualquer coisa vai... O peso sente. Sim, isto é normal. Há jogadores que jogaram em outras equipas, também perguntei, na tua equipa também era assim? Não, é uma coisa sai, mas aqui sai mesmo tudo. Por isso também em termos
do pressão já é uma coisa diferente. E por isso, alguém pode se preparar para muita coisa, mas isto já é uma coisa diferente. Acho que eu li semana passada, o Ruben já fez 500 entrevistas. É impossível aqui, porque aqui, lá na Holanda, também pode gerir um bocado, tem sucesso, tu podes dizer, isto assim, agora não quero falar assim, e pode fazer as coisas, mas lá é obrigatório, por isso são coisas já diferentes, 500 entrevistas, é muito, são muitas, e por isso são coisas diferentes, tu não podes se preparar. E depois, eu disse, o Premier League é um animal, não para ninguém, porque os jornalistas, os adeptos, o Premier League não para. Precisa sempre resultados e depois vão atacar e agora estão a ver esta está com dificuldades, depois a outra, por isso também são coisas diferentes em termos de país, em termos de cultura desportiva. E por isso para nós, acho que olhando para trás, as duas épocas, eu gostei imenso, não foi sempre fácil, principalmente a segunda época não foi fácil, em termos de Liga foi mal, em termos de Champions League foi mal. Felizmente ganhamos a taça da Inglaterra, por isso também não significa tudo, mas é importante, porque é um título, ponto final. Mas a primeira época nós fomos para a final da Taça de Portugal, a taça da Inglaterra, infelizmente perdemos com o Manchester City, ganhamos o Carabao Cup, menos importante, mas um título. E ficámos no terceiro lugar e fomos para a Champions League. Acho que a primeira época correu bem, a única coisa que não correu muito bem foi a Liga Europa, mas de resto foi bom. A segunda época, muito difícil, mas também em termos de aprendizagem, foi importante para ver as coisas, as dinâmicas, porque eu podia ficar um bocado mais atrás, mas vi tudo e pronto, também é um facto importante para ver como as dinâmicas, que as coisas vão correr, e não podemos esquecer uma coisa, que o clube, dentro do clube também havia uma mudança. E essa mudança nota-se, porque sente-se agora também. Isso também tem a ver. Por isso, as coisas estão a acontecer com as pessoas que estão a trabalhar lá, vão ser despedidos. Isto significa muito para as pessoas, porque é trabalho, ninguém sabe o que vai acontecer. Há sempre coisas dentro do clube, por isso também esta mudança já começou connosco, mas também agora ainda está a se sentir, e isto também tem sempre influência no campo também, é tudo que está a acontecer. Isto não quer dizer que é uma desculpa, mas também é um facto que normalmente um clube é estável. Isto é um clube estável, tu podes pedir muito mais. Agora, todos os níveis, as coisas estão caóticas. Falou aí dessa segunda temporada, fica muito marcada por o que aconteceu com o Cristiano, ele até disse que o clube tinha que se modernizar e tudo mais. Como é que foi essa altura? Acredito que não tenha sido, como referiu, muito fácil de viver. Não, é mais difícil para ele, como óbvio. Claro. São essas coisas que acontecem. O Cristiano é jogador de topo, não podemos dizer nada também em termos do que ele fez para o Manchester United, que ele fez no mundo também, por isso também um jogador de top, um animal neste aspecto, e por isso também há um impacto, há sempre estes impactos. Isto foi antes do Mundial, por isso também o faz diferente, porque havia paragem e pronto, infelizmente isto aconteceu, mas também vai ser impacto, mas cada coisa no clube agora vai haver um impacto, porque agora também não são os empregados que estão nervosos em termos de trabalho, mas também agora dentro do plantel, se posso acreditar tudo o que está escrito, podem sair. E por isso há sempre aquele impacto, o clube é assim, isto não vai mudar, a única coisa que pode mudar isso, no meu ver, é ganhar jogos, e infelizmente, porque eu também sou adepto do Manchester United, porque gostei muito do clube e tudo, infelizmente para o clube, mas também para o Ruben, neste aspecto é não ganhar a Liga Europa, porque isto significa também para a próxima época muita coisa, mas toda a gente sabe disso, e também não quer dizer que toda a gente vai esquecer a época, mas também é um título.
Se me permite só um pequeno à parte, o Eric foi agora oficializado como treinador do Leverkusen. Acha que tem tudo para correr bem? Também tem algum peso, porque vai substituir o Xabi Alonso, que faz história no Leverkusen na época passada. Acha que é um bom casamento? Sim, o Eric é um bom treinador. Na minha opinião, toda a gente pode ter a sua opinião. Já mostrou isto nas equipas pequenas lá na Holanda e depois do Ajax que mostrou isso. Ganhamos títulos do Manchester United, que a segunda época correu menos bem. Pronto, também faz parte do trabalho do treinador. E agora no Bayer Leverkusen, sim, o Xabi Alonso foi-se embora, quer dizer que é um bom treinador, fez um bom trabalho. Do outro lado, ele já tinha trabalhado lá no Bayern Munique, equipa B, fala a língua perfeitamente, fica mesmo perto de fronteira com a Holanda, por isso também é muito parecido. E também o Bayer Leverkusen, também, apesar que alguns jogadores vão sair, é uma equipa que foi campeão e agora também quer ficar lá. E pronto, o Eric sabe ganhar títulos, sabe que significa para trabalhar no topo, com o clube. Não o convidou para ser adjunto agora desta vez? Não, ele sabe que eu quero ser treinador principal, por isso também foi mais fácil. Desta vez foi mais fácil. Foi mais fácil. Eu gostava de terminar perguntando-lhe sobre um grupo de jogadores com quem trabalhou em fases distintas da carreira, mas que também nos dizem muito enquanto portugueses. Podemos começar pelo conjunto de jogadores brasileiros. Você até disse que foi muito importante no Ajax porque sabia falar português. Por um lado, o David Neres, que jogou aqui no Benfica e acho que ficou muito bem visto pelo Benfica, apesar da saída, da forma como saiu. E por outro, o Antony, que agora está nas bocas do mundo, porque foi uma transferência muito cara, que acompanhou-vos do Ajax para o Manchester. E agora parece que está a rejuvenescer ali em Espanha. Estamos a falar no dia em que ele até tem um jogo muito relevante contra o Chelsea na final da Conference. O que é que nos pode dizer sobre os dois? Que jogadores é que encontrou em fases distintas, claro? O David já estava a jogar no Ajax quando eu cheguei lá. Eu joguei contra ele. Era um jogador que, apesar que é brasileiro, agora isso é muito bem como eu vou explicar isso. Ele trabalhou também, ele, em termos criativo, que ele é criativo, mas também trabalhava pela equipa, e isso também é isso um bocado holandês, da Holanda, porque isso também tem alguém, por isso é difícil para um brasileiro para ir para a Holanda, porque a cultura é diferente, é mais frio, mas ele tinha isto. Ele tinha capacidade para jogar do lado direito e lado esquerdo, até preferia jogar no lado direito. Ele tinha estas coisas, um contra um fortíssimo, trabalhador em termos defensivos, em termos de pressão alta. Ele foi importante, fez o seu trabalho também. Por isso, mesmo no treino, é tipo brincalhão. Certeza absoluta, mas trabalhava sempre e foi sempre... e os colegas também gostaram muito dele. Isto também, normalmente, já quer dizer muita coisa, porque ele, quando a equipa estava sob pressão, há sempre jogadores que... assumem. Sim, e ele foi um jogador desta, e agora foi campeão de Itália, por isso também foi campeão aqui com o Benfica, por isso tem esta qualidade e também consegue já adaptar nos países diferentes e isso é bom jogador. E o Antony, o que é que aconteceu? Porque ele vinha rotulado de estrela com o vosso Ajax, o que é que correu mal ali em Inglaterra? Às vezes, é muito difícil para dizer, que lá no Ajax, eu lembro-me um jogo aqui contra o Sporting, quando nós ganhámos 1-5, ele rebentou o lateral esquerdo aqui. Tenho a ideia que foi o vinagre e tudo, acho que mais tarde até sai do Sporting. Posso estar aqui a dizer um erro, não tenho a certeza, mas faz um jogo tremendo. Sim, e por isso ele fez estes jogos, e o David e o Antony, apesar foram... Sim, jogando pela mesma posição, foram grandes amigos, por isso e Antony tinha tudo para fazer isto lá na Holanda, fez, e depois alguém vai chegar no Manchester, e como já falámos sobre isso, é um clube diferente, também tinha aquela coisa, isto também é importante, o clube pagou muito dinheiro, o peso disto também, e tudo junto, e pronto, depois quando a equipa não está a ganhar,
há sempre essas coisas, as pessoas estão a falar, mas foi muito caro, isto, blá, 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 e isto está mudando. Se tu vais olhando para o Manchester United, isto está sempre mudando para os jogadores. Agora é este, depois é este, depois é este, e está sempre mudando porque, por alguma razão, não está a render. Porquê? E depois as pessoas, mas isto tem saído do clube, blá, blá, e esta pressão há sempre. Isto também é um clube especial e diferente, e felizmente que ele está a mostrar agora no Betis a qualidade dele. Felizmente, porque eu sei que qualidades dele, e pronto, nunca tivemos dúvidas, mas pronto, as coisas também têm de correr dentro de um Premier League também, e infelizmente, e também não posso dizer por essa razão não deu, mas infelizmente não deu. Olhando para o lado português, vou começar pelo Diogo Dalot, que deu um salto enorme com a vossa equipa técnica. Aliás, ele passa a ser uma figura recorrente na nossa seleção portuguesa durante esse período, até joga nos dois lados a certa altura do campo. Acho que começa um pouco também na altura do Milan, que ele no Milan também fez muito lateral esquerdo, mas convosco acho que dá a explosão. Como é que viram esta evolução do Diogo? Não ficámos surpreendidos, porque o Diogo também é um atleta, é mesmo um atleta, que ele o parte físico dele é bom, tecnicamente que é bom, e ele tem aquela power para fazer corredor tudo, quer aprender, e o Cristiano também trouxe, não além das coisas dentro do campo, mas também fora do campo, em termos de recuperar, que significa ser jogador de futebol, jogar cada 3 dias, e ele foi muito importante neste aspecto também, e o Diogo também aprendeu, e não só o Diogo, mas os outros também. Sim. Ok, tenho que cuidar do meu corpo, e pronto, e isto também ajudou muito para a evolução dele. Okay. E o Bruno? Se calhar num nível mais alto, mas é o capitão. Sim, o Bruno é Bruno. O Bruno quer jogar sempre, nunca está lesionado, é um exemplo para todos. Quer ganhar sempre, os treinos também, sempre ligado, nunca está desligado, está sempre ligado nas coisas. Por isso, em termos de trabalhar com alguém, com um profissional e tudo, também é a mesma coisa, um nível alto, está a mostrar isso, os números dele lá no Manchester é incrível. Mesmo durante uma época como a última época, não foi fácil, porque alguém precisa de uma equipa, ele foi sempre o jogador que queria sempre mais e estava sempre à frente, e nunca escondeu-se em relação de depressão ou alguma coisa, por isso também foi sensacional trabalhar com ele. Tem algum conselho para o Ruben Amorim, agora que já passou por essa realidade? É outra coisa, é outra altura. Já falámos um bocado de diferenças entre os países e os clubes. Acho que o Ruben agora percebe que também como que está a acontecer, e também tem a ver com mudança de direção que vai acontecer. E ele também quer jogar pela uma maneira, e pronto, ele precisa de jogadores, ele próprio está a dizer isso, e por isso infelizmente a equipa não vai para a Champions League, porque isso significa menos dinheiro, e pronto, o clube pode sentir isso, mas ele sabe agora, acho que ele aprendeu muita coisa desde novembro até agora, que o trabalho do clube é ser treinador do Manchester United, e eu acho que ele também percebe para a próxima época a pressão já está acima da equipa desde o início. Sim. Isso é também um facto, isto também aconteceu com o Eric época passada também, ganhámos a Taça da Inglaterra, e depois toda a gente sabia que agora... Toda a gente estava à espera de um salto. Sim, mas a pressão está lá, porque agora vamos renovar, pronto, vamos ficar... E agora também vai acontecer a mesma coisa. Há pressão, porque agora também tem de jogar e tem de ganhar jogos. Mitchell, foi isto basicamente. Muito obrigado por Obrigado eu. Espero ter novidades suas daqui a um futuro próximo. Espero bem também. E que encontre um projeto à sua imagem e que corra tudo bem no próximo passo. Obrigado eu.